Ok, então vamos lá? Esse é o Dois Lados Podcast. Eu sou Júnior Américo e hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui em nossa bancada um grande amigo, vereador Manchinha. Rapaz, eu ia perguntar por que Manchinha, mas tá na cara, né? Tá na cara no documento, né? Manchinha é meu sobrenome, é o Anderson Manchinha Silva Carvalho, esse é o meu nome. Não, rapaz, Verdade, sério? Verdade. Tá aí, morri e não sabia. Tem muita gente que acha que Manchinha não é nome, né? Mas é sobrenome. Meu sobrenome é o Anderson, meu nome é o Anderson Manchinha Silva Carvalho. Pois seja muito bem-vindo, Anderson Manchinha. Meu Prazer, querido um amigo. prazer estar aqui, meu amigo, meu irmão Júnior Américo. E vamos falar o que você perguntar, eu tô aqui para falar com o teu público, parabenizar pela audiência que cresce a cada dia. Eu acho que é uma pegada diferente, nova, e que a cidade está gostando, a região está gostando. Que bom. Você, acabamos de conversar aqui, a gente não bate papo aqui antes de ir ao ar, você disse que é imperatrizense, né? Maranhense do pé rachado, imperatrizense. Imperatrizense, nasci na calçada na Nova Imperatriz, a galera não entende muito bem. É porque minha mãe teve as dores do parto ali, saiu pra fora pra pedir ajuda, ia passando a enfermeira, já fui tendo sorte desde o começo, e essa mulher ajudou ali, então a gente acabou acontecendo ali mesmo. E eu sou imperatrizense, nascido inclusive na Nova Imperatriz. Rapaz, olha aí. Sou imperatrizense, maranhense, com muito orgulho, com muito orgulho. Manchinha, você começou a vida como empresário, você é um empresário hoje também, né? Além de vereador, você é empresário. Sim. Você começou a sua vida nos negócios em meados de quando? Quando foi que surgiu esse tino empreendedor no Manchinha? Nada na vida da gente é por acaso. Eu sou fruto de um projeto político chamado Produzir para Libertar, né? Um projeto que eu tenho muito orgulho dele, inclusive, que a dinâmica era o seguinte: a mulher que tinha dificuldade financeira, que tinha dependência econômica do marido e que não tinha profissão, ia para o Produzir para Libertar, para aprender a costurar, aprender a cortar, fazer calcinha, camiseta. E os jovens que queriam aprender, que era o meu caso, iam aprender a parte ali da estamparia, da serigrafia. Então, eu comecei ali com 13 anos de idade. Eu já ingressei nesse projeto, Produzir para Libertar. Com a gente tem a dona Zélia, a nossa presidente, um projeto que na época foi idealizado junto com ela também pelo finado deputado Cid Carvalho, né? Então, eu nem sabia, mas eu já estava vivendo ali um projeto político e que deu certo, que tirou muitas mães das cozinhas, fez empresários. A gente tem tanto exemplo bacana lá. Tinha mulher que chegou lá que limpava chão e que hoje tem filho médico, filha advogada, que foi tudo produzido pela confecção, pela costura ali naquele projeto. E ali começou, depois veio a Visual Art, a gente abriu a Visual Art em 2007, 12 de março de 2007. Essas coisas a gente sempre lembra com riqueza de detalhe, porque é a minha vida, né? Visual Art é a sua empresa, né? Hoje. E 2016 foi o primeiro ano que eu disputei a eleição. Peraí. Tô acelerando aqui o processo. Nós estamos no Manchinha, nasceu já, cresceu, já virou empresário, calma. É rápido. Mas Manchinha, assim, Produzir para Libertar. Esse projeto foi iniciado, qual foi o ano que você falou? Eu entrei lá com 13 anos de idade, né? Mas o projeto já devia ter 10 anos quando eu entrei. Pois é, mas qual a data? Esse projeto, se eu não me engano, ele é de 92, 93. Eu não recordo 100%. Em que consiste esse projeto? A data. Em que consiste esse projeto? Em capacitar. Em fazer a verdadeira distribuição de renda do país, a que realmente funciona. Dar emprego, ensinar. Aquela história que muita gente gosta de falar, de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Ali você tinha a oportunidade de aprender uma profissão. Quantas pessoas ali, quantas mulheres nunca haviam tido a oportunidade de ver uma máquina de costura? Quantos jovens não sabiam como que uma letra ia para uma camiseta, como que uma estampa, como que isso funcionava, um bordado, enfim. E ali tinha a oportunidade de aprender uma profissão e muitos tiveram essa oportunidade, muitos agarraram essa oportunidade, muitos seguiram para diversos caminhos e eu fiquei, né? Fiquei ali naquele projeto junto com outros também, outros tantos. E a gente acabou fundando uma empresa, como muitas pessoas. Imperatriz hoje é um polo de confecção. É muito forte na confecção e às vezes as pessoas nem sabem, mas a gente somos algumas milhares de pessoas que vivem da confecção em Imperatriz. Então, assim, o que é o Projeto Libertar? O Projeto Libertar é um projeto... Produzir para libertar. Produzir para libertar. É um projeto que consiste em capacitar pessoas
O próprio nome, ele já carrega a simbologia. No momento que eu estou produzindo, e aí tinha muito essa dinâmica da questão da mulher, que tinha dessa dependência econômica, uma filha ou um filho que não queria depender do pai, queria ganhar sua própria grana, e produzir para libertar, ou seja, naquele momento que a mulher tinha sua renda, tinha sua receita dela, feita com o suor dela, com a habilidade que ela aprendeu, ela estava liberta de precisar de alguém, da dependência, às vezes a violência econômica, né, que muitas mulheres, infelizmente, sofrem ainda até hoje. Mudou muito, as coisas mudaram muito, mas naquela época a gente precisava capacitar, como hoje ainda precisa. E a dinâmica era essa, capacitar, a pessoa chegava ali, aprendia e ia tocar a vida. Pois é, mas esse que é o ponto. Aprender a arte da serigrafia, no caso. Serigrafia, da costura, da confecção em si, modelagem. Era um universo de produtos que se vendia ali. Ali tinha um banco de malha, a mulher... Olha a dinâmica que era. A mulher queria trabalhar, aprendeu, mas ela não tinha como comprar tecido. Tinha um banco de malha, onde ela ia lá, pegava 2, 3 rolos de tecido, ia produzir aquela camiseta, ia te entregar, vender pro teu evento, pra tua escola, enfim. E depois que ela recebesse aquela grana, ela ia tirar, claro, o lucro dela, e ela ia lá no banco de malhas e ia pagar a malha. Então, assim, tudo isso aconteceu aqui em Imperatriz, e daqui a confecção ganhou força, e a gente tem isso em diversas cidades, frutos de Imperatriz. Isso era fomentado pelo governo federal, governo do estado? Na época, o deputado Cid Carvalho idealizou, veio uma emenda para que se construísse... O deputado era federal. Deputado federal. Veio uma emenda para que se construísse aquele prédio, aquele espaço, mas nem foi concluído. E a nossa presidente juntou com algumas pessoas que já estavam ali e foi fazendo as coisas como todo mundo que está começando faz. Foi terminando, foi construindo. Ela sempre gosta de dizer que quando terminou a parte política ali, ela recebeu na estaca, né? Então ela teve que terminar o prédio e depois fazer essas capacitações, esses cursos que, sem dúvida nenhuma, mudou a vida de muita gente, inclusive a minha. Rapaz, o Manchinha tá falador. Conheci o Manchinha tímido. Coisas... O homem é fruto do meio, como diz o poeta Júnior Américo, né? A gente vai sendo lapidado no meio dessas feras. E quando eu digo essas feras, eu digo no bom sentido, a política não permite você pensar muito. A gente tem que se reinventar, né? Manchinha, voltando aqui para o Produzir para Libertar. Você disse assim, a verdadeira distribuição de renda, aquela que realmente funciona. Quando você diz isso, essa sua fala é eivada, ela é carregada de simbolismo. Qual seria a sugestão do vereador Manchinha, então, para que, de projetos parecidos com esse, no caso, não, vou reformular a pergunta. No caso, você acredita que projetos como esses, né, seriam o ideal para que a gente acabasse, de uma vez por todas, ou melhorasse, melhor dizendo, ou fizesse, melhor dizendo ainda, a boa redistribuição de renda? Eu penso que sim, já são cursos. Porque você disse assim, a verdadeira, né? Mas eu vou falar disso. A gente tem alguns cursos, algumas instituições que capacitam, mas quando eu falo disso, aí a cabeça da gente já leva a gente automaticamente para a questão dos auxílios. Eu acho que você pensou isso, foi mais ou menos essa pergunta que você quis dizer. E a gente tem que admitir que tem falha. A gente tem que admitir que uma mulher que ficou com 7 filhos e ajudou a criar 9 netos, sozinha, que foi o caso da minha avó, e eu fui criado pela minha avó. Ela tinha muita dificuldade, naquele tempo não tinha um auxílio, se tinha, não chegou nela, mas pessoas como ela existem hoje e essas precisam do auxílio. Mas todos nós sabemos que tem um monte de gente que recebe e não precisa, ou que tem condições plenas de trabalhar. A gente está travando uma luta agora com essas casas do residencial JK, porque as casas do Canto da Serra tá cheio de denúncia de gente que tem casa, de gente que não precisa. Imperatriz é uma cidade grande, mas também é uma cidade pequena. A gente acaba conhecendo todo mundo e todos nós recebemos denúncias, inclusive as que chegam a mim eu levo ao Ministério Público, eu procuro as sedes, eu procuro entender por que o fulano que tem uma casa no Bacuri ganhou uma casa no Canto da Serra. Por que o ciclano que tem uma casa lá no Jardim Oriental ganhou uma casa no Sebastião Regis. Enfim, essas coisas a gente não concorda. Então, essa distribuição a mesma coisa são os auxílios. É uma porrada de gente que a gente sabe. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, todo mundo conhece alguém que recebe e não precisa. Ou que pelo menos recebe sem condições plenas de trabalhar. Acabar o auxílio é justo? Com certeza não.
Tem pessoas, como o exemplo da minha avó, e eu citei esse exemplo aqui, e são inúmeras pessoas que realmente precisam, naquele momento da vida. Vou te dar um exemplo, Júnior. Quando eu fiz um vídeo lá no JK, falando que eu vou pedir o recadastramento das pessoas, dessas 1000 casas lá do JK, eu recebi uma ligação de uma senhora que falou, vereador, eu quero te parabenizar pela iniciativa e quero dizer para você que eu ganhei uma casa dessa, mas foi em 2018. Meu marido recebeu uma indenização e eu não preciso mais da casa. Inclusive, eu quero que, se você souber, me diga como que eu faço para eu devolver ou nem receber. Eu quero dizer para as pessoas que cuidam do cadastramento desse programa que eu não preciso dessa casa, eu tenho minha casa. Então, olha como que as coisas, a realidade financeira das pessoas mudam. A dela mudou, é um exemplo. Tem gente que hoje não precisa. Amanhã, Deus o livre, pode precisar. Tem gente que hoje precisa e que amanhã não vai precisar. Então, é mais ou menos isso. E aí, capacitar é o caminho, você aprender, a gente vive numa era que... Eu conversava com um colega um dia desse e ele me deu uma aula, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, eu falei, realmente... Eu com uma foto no Produzir para Libertar, com 16 anos de idade, com uma tela de serigrafia na mão, pintando camisa, e eu falei assim para ele, olha, hoje em dia é difícil um jovem de 16 anos fazer isso aqui. Você vê um cara trabalhando, nem pode, quando você fala Ave Maria, parece que cai o mundo. E aí ele falou assim para mim, não, mas tu tem que entender que o mundo mudou. Hoje em dia o cara com um computador na mão, abre um negócio online, tem 15, 16, 20 anos de idade, e o cara faz 100 mil reais por mês. Ele não é porque ele não está com a tela na mão que ele não está trabalhando. Então, naquele momento deu um start. Falei, realmente, a gente tem que acompanhar caso a caso, entender que o tempo muda e que as coisas passam e que as coisas evoluem. Então, não dá, porque o cara não está lá pintando camiseta, ele não está trabalhando, as coisas mudaram. Então, nós, o tempo todo, temos que estar nos policiando e observando para que a gente não cometa injustiças, para que a gente não fale bobagem. Porque esses programas sociais, eles são úteis, são necessários. Mas ele precisa de uma revisão geral no país, isso é fato. É porque, assim, concordo com, vamos dizer assim, 80% que você disse. Porque, veja bem, ao meu ver, os auxílios sociais, eles existem para N funções. Mas a primordial é para não deixar crianças de 14, 15, 16 anos, como você era naquela época, à mercê da própria sorte. Você pode não aceitar, mas além de muito esforço e muito trabalho e dedicação que você também teve muita sorte. Quando uma criança de 13, 14, 15 anos de idade está na escola, ao invés de estar à mercê da própria sorte, ela faz a própria sorte dela. Então, os auxílios sociais, né, como Bolsa Família, por exemplo, você pode citar aí 200, 500 pessoas que recebem sem necessidade, sem precisar. Mas aí, se eu pegar o cadastro social, se você for numa cidadezinha do interior, onde eu tive a oportunidade de prestar serviço lá e servir aquela população como secretário, eu posso lhe passar 500 pessoas que precisam realmente e recebem. E os filhos estão na escola. E muito provavelmente não herdarão, não terão a herança, né? Maldita não, vamos dizer assim, mas uma herança de sofrimento, como tiveram os pais. Então, os auxílios, em parte, ele tem essa função. Em parte não. Fundamentalmente, eles têm essa função. Agora, atrelado a programas como Produzir para Libertar, que na minha opinião seria uma junção, a sua frase do início, que você disse assim, a verdadeira redistribuição de renda, eu agregaria na tua frase assim, o conjunto de regras da verdadeira redistribuição de renda passa por projetos como Produzir para Libertar. Eu acredito que são passos, por exemplo, na época que você entrou no Produzir para Libertar, não existia, por exemplo, programas como Bolsa Família. Verdade. Entendeu? Então, assim, são situações, são sequências de situações, porque, assim, você quando vai trabalhar, uma criança, um jovem, um adolescente, quando ele vai trabalhar com 14, 15 anos de idade, ele não vai trabalhar porque ele tem que virar homem, porque ele tem que aprender a ser um bom cidadão, não é isso. É porque precisa. Só que o problema, a questão é que nesse íntere, ele deixa de aprender ou de conhecer coisas, como você acabou de dizer aí, do seu amigo que falou, que um jovem hoje com 16, 17 anos de idade,
com um computador Hoje na mão, tá com um na era celular, da inteligência artificial, é só do que se fala. com um celular na mão, ele pode mudar o mundo. Mas para isso, ele precisa aprender a ler, a escrever. Ele precisa entender aquilo que está na tela ali. E isso necessariamente, basicamente, fundamentalmente passa pela escolaridade. E aí, se ele estava na rua, no trabalho, se a sua infância foi trabalhando e não estudando, é muito difícil, é muito complicado. Eu admiro as histórias, né, de superação, etc e tal. Mas eu confesso a você que eu vejo muita sorte para além do esforço e a dedicação da pessoa. Eu também vejo muita sorte porque eu não consigo imaginar alguém do Lajeado Novo, por exemplo, lá no meio da roça, encontrar um projeto Produzir para Libertar. Entendeu? Eu não consigo enxergar lá em Montes Altos, lá em, sabe, lá na Capemba d'Água. Mas sabe o que me preocupa? Nascida, Sabe o que uma me criança preocupa? nascida na calçada de uma cidade dessa, ter a oportunidade de encontrar um projeto como esse. Me preocupa, eu estava vendo uma reportagem esses dias de uma fazenda de jacaré. E aí o jacaré ele precisa fazer aquele esforço para, no momento certo, ele romper ali o ovo, quebrar e ele sair. E aumenta exponencialmente a chance de morte do jacaré se você for lá e abrir o ovo para ele, se ele não precisar fazer aquele esforço. Eu estou dizendo isso porque eu entendo a realidade, e aí eu disse no começo e repito, tem muitos casos, mas muita gente, inclusive o cara lá do interior, do Lajeado, que não vai ter essa oportunidade, que precisam. Mas precisa de uma revisão, porque também, às vezes, a gente precisa que se esforce. Não discordo da revisão. A gente não está criando uma geração fraca, porque, vamos lá, eu estudei em escola pública a vida inteira, sempre tive nota boa, nunca reprovei em um ano e trabalhava. Mas o cara recebe um auxílio para estudar, eu estudava e trabalhava. Então, a gente também, nós não estamos também... como é que é isso? Qual é o nosso índice dessa galera que recebe esses auxílios que arrebentam nas notas? Os caras estão realmente se dedicando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra qual era a distância da sua casa para a escola? Bem próximo, muito perto. Pois então deixa eu te contar Muito como é lá no Lajeado. Eles saem de casa, eu te falo porque eu era secretário de infraestrutura e eu fazia as estradas para chegar até o lugar onde eles estavam. As crianças lá, elas saem de casa às 5 da manhã para chegar às 13 horas na escola. Às 13. Aí sai aproximadamente às 5h30, mais ou menos, e chegam às 9h30 da noite em casa. Isso quando o secretário de infraestrutura faz a estrada. Quando a estrada tá boa. E não chove muito. Porque quando isso acontece, às vezes a gente tem que, de madrugada, socorrer, porque o ônibus está atolado, etc e tal. Aí essa turma precisa. Mas aí é que de um olhar, precisa aí de uma pessoa que lute para ter uma escola lá Essa perto. turma, não dá para você setorizar. Essa turma aqui eu vou fazer assim, essa turma assim eu vou fazer assado, não. Porque quando você fala assim, igual você falou, passa a entender, dá a entender que o auxílio deixa a pessoa, que a pessoa não se esforça. Eu estudava e trabalhava. Agora, me explica, como é que uma criança sai, 14 anos de idade, 5 horas da manhã de casa, para chegar às 13 na escola, sai às 5h30, chega às 9, e aí? Não vai dormir? Entende? Então as realidades, elas são diferentes. Claro. Como as realidades são diferentes, nós temos que universalizar o auxílio. As oportunidades. Então, enquanto nós não tivermos um país menos desigual, a gente tem que igualitar ou tentar fazer mais igual as oportunidades, os auxílios, vamos dizer assim, porque lá não tinha um Produzir para Libertar. Acolá não tem um outro projeto também de extrema importância e tal. Agora, sabe o que nesses lugares, tanto no Produzir para Libertar, quanto no Lajeado Novo e outras cidades do interior, onde tem pessoas que estão no interior, na zona rural, tem vontade, coragem, disposição. Concordo. Assim como o hoje homem decente, pai de família, empresário e político Concordo. De sucesso, vereador Manchinha. Por falar em política, como é essa história, Manchinha? Esquerda, direita, coluna do meio, onde é que meu amigo tá? Primeiro, vamos começar pelo começo.
Quando foi que essa história da política se clarividenciou para o meu amigo Manchinha? 2016. Que eu não sabia que se chamava Manchinha de verdade. Eu pensava... Manchinha, você acredita que eu pensava que seu nome era Manchinha por causa dessa manchinha que você tem aí? Mas eu... Ou sua mãe colocou o nome por conta dessa manchinha? Você já nasceu com ela? Não, eu acrescentei meu nome depois da eleição de 16, eu fiz a alteração no Então eu te conheci como Manchinha. Tu me conheceu em 16. Não, eu te conheci muito antes. Eu te conheci em meados de 2010, por aí. 2011. Já tem... É porque eu não quero revelar a idade, mas já tem uns 2 dias já. Não, mas porque eu sou bem mais novo que você. Eu te conheci lá no Produzir para Libertar, comprar o uniforme. Eu tenho 28, como é que tu é, mais novo? Como é que é essa conta? E aí, a política? Como foi que começou essa história? A política, ela é como o futebol, como a música, como a medicina, como o direito, ela é apaixonante. Ela é... Às vezes você se olha e fala... vendo um discurso, seja de quem for, seja do Lula, seja do Bolsonaro, seja do Flávio Dino, seja do Braga, enfim. E você se olha e fala, cara, esse cara fez isso, pô, eu quero fazer isso também. Você vive numa comunidade, né? Você chega numa comunidade, como eu cheguei 18 anos atrás na Vilinha, e eu olhava toda hora alguém passar com um balde, com um carro de mão, com um balde, com um tambor em cima, e porque não tinha água, e tu fala, cara, o que eu posso fazer para eu ajudar essa galera a ter água? Porque no setor empresarial tu vai mudar a tua vida, da tua família e de uma meia dúzia de amigos, mas para mudar a vida de muita gente, você sabe disso, é na política. Então essas coisas ficavam me chamando a atenção ali. Fui para uma região que tinha muito essa questão, ninguém nunca fez nada aqui, não tem água, não sei o quê. Proximidade com, na época, o deputado Marco Aurélio, com o Cleiton Noleto. Eu acompanhava um programa que o Rafael Inge tinha, ficava olhando ali, que ele tinha um programa na TV, ficava olhando essa turma aí. E aí surgem os convites. Quando chega a época de montar partido, a galera sai convidando todo mundo. E convida quem tem voto, quem não tem. Naquela época a galera julgava que eu ia tirar 300 votos, que eu ia ajudar bastante a chapa. E disputei a eleição em 2016 sem... eu tinha uma professora que dizia que eu não sabia nem medir nem contar. Porque se eu irritasse com um colega na escola, e eu sempre fui muito de defender meu ponto de vista, se eu irritasse com um colega na escola, eu com 12, 13, 14 anos, e ele tivesse 18, fosse bem mais alto que eu não sabia medir. E se eu me aborrecesse com 2 pessoas que tinham um pensamento divergente do meu... Também não sabia contar. Eu não sabia contar, não, podia vir os 2. Então, assim, eu nem sei medir nem contar. Então, sem saber... dizer que era valente, né, Manchinha? Mas eu era complicado na escola, porque eu não aceitava injustiça. Então, eu vi aquilo ali e eu tinha que expor a minha ideia. E muitas vezes, estudei a vida inteira, como eu falei, em escola pública, às vezes o pequeno ali, ninguém quer ouvir ele. Eu tinha que gritar, tinha que fazer alguém me ouvir. Então, parece que ainda está complicado no parlamento. Por quê? Você continua sem aceitar a injustiça. A gente tem que fazer. Ó, vamos falar hoje aqui de uma injustiça que acontece na cidade hoje, que a gente fica vendo aí. E já a gente fala disso no momento que você quiser falar. A gente fica vendo um camarada que teve a oportunidade de ser prefeito 8 anos, fazendo cada absurdo, cada coisa, que eu, sinceramente... Mas vamos lá para 2016. Eu caí numa chapa para disputar a eleição na chapa lá tinha Rio do Amaral, que virou prefeito. Tinha o Carlos Hermes, que já tinha ganhado 3 eleições e iria ganhar a 4ª, a 5ª. O Aurélio, que já tinha ganhado 2, 3 eleições, já tinha disputado a eleição para deputado estadual uma vez. E eu olhava para eles assim e falava, rapaz, não sei qual é desse, mas eu vou tomar a vaga de um deles. Então você imagina, eu não sei medir nem contar, meu irmão. Ninguém falou para mim que eu não podia, e quem falava que eu não podia é uma outra estratégia, um mote de vida que eu tenho, é ser surdo. Quando eu quero, o meu ouvido, eu sempre falo, quando a minha esposa vem fazer alguns questionamentos, ela diz, tu não tá me ouvindo? Eu falo, meu ouvido é muito seletivo. Se tu vai falar uma coisa que vai me desanimar, que vai me jogar para baixo, que vai fazer eu ter medo, eu não vou te escutar, não. Meu ouvido é seletivo. Aí eu sou surdo. Não escuto. E vou para cima. E fui para cima de Rio, de Carlos Hermes. E a turma, fazendo as apostas que eu ia tirar 300 votos, eu tirei 1.300. Eles erraram por 1.000. Né? Para ser mais preciso, em 2016 eu tirei 1.272. Eu arredondo para cima porque é muito difícil tirar 1.272 votos, é bem próximo de 1.300. A galera dizia que eu tirava entre 250 e 300. Então eles erraram por 1.000. E aí, foi essa eleição de 2016. É claro que Rio, naquele ano, se reelegeu. Foi a última vez que ele disputou para vereador. Aurélio se reelegeu, Carlos Hermes se reelegeu. E eu olhava pro próprio Rio, topava ele na rua assim, olhava e falei, vai perder a vaga. Passava pelo Carlos Hermes, eu digo, ainda bem que tu é professor. Tinha esse negócio.
Então foi isso. 2016 foi essa campanha. A campanha bonita, Rosângela. Era a nossa candidata a prefeita, tinha esse sentimento, é uma mulher prefeita. Que agora sua colega no Agora minha colega vereadora, já pensou? A gente conversa muito isso, como que... E nessa onda de não saber medir, nem contar, e nem filtrar, quando eu topava uma pessoa que falava assim, olha, eu voto em você, mas não voto na tua prefeita. Eu falava, então não voto em mim. Mas fiz isso demais. Eu vi. Fiz isso demais. Algumas vezes eu vi. E aí a turma falava, não pode falar isso, que o cara não vota em ti, mas às vezes ele não vota na tua prefeita, mas vota em ti e tal. Tem paciência, não fala, não quer votar na minha prefeita, não vota em mim. Isso pode ser para alguns uma atitude desinteligente, pode ser, enfim. Mas para mim era sentimento de lealdade. A gente tava junto. Então eu sou assim, a gente tava junto, a gente tinha que vencer os dois. Aí eu fosse muita barra, não venceu ela e nem eu. Nenhum dos dois foi eleito daquele ano. Mas Deus quis que a gente fosse agora. No ano de 2025, foi nosso primeiro ano de colega, vereador, a gente tá no parlamento juntos. A política é isso. Aí eu te pergunto uma coisa. Você foi reeleito em 22 agora, certo? Em 24. Em 24, você foi reeleito. E, por ironia do destino, a sua candidata a prefeita era também uma mulher, a Mariana Carvalho. Você continuou com essa mesma estratégia, se não votar na minha prefeita, não vote em mim? Acho que não. Aí a gente volta um pouquinho. Acredito que não. A gente volta um pouquinho porque eu não sei contar nem medir, mas não sou doido. Então, o que acontece? Quando foi 16, eu disputei com o Rildo, disputei com o Carlos Zé, disputei com a Aurélio e poderia vir qualquer um. Quando veio 20, a gente já montou um partido, o PSB, que já não aceitava ninguém de mandato. Eu já aprendi a medir um pouco mais. Já aprendeu a contar. Então, como que é as coisas? 2016 eu tirei 1.272. E em 2020, 1.241. Eu tirei 31 votos a menos. Como eu aprendi a medir e contar, eu fui eleito. E uma curiosidade, porque a conta é diferente pra gente, que o TRE calcula, porque geralmente a turma olha a lista dos 21, né? Primeiro, quem foi o mais votado, quem foi o menos votado. Se você faz assim a lista, o Alberto Souza foi o último, o 21º, e eu fui o penúltimo. Só que quando o TRE fez a primeira rodada, o Alberto foi o segundo eleito e eu o terceiro. Porque primeiro se divide, é evidente, as pessoas, a maioria a turma da política sabe disso. Primeiro a vaga vai para o partido. E depois, aquele partido que atinge a vaga, claro. E depois vai para quem foi melhor do partido. Então, na primeira rodada eu já estava eleito, mas quando você olhar a lista eu fui o 20º. Mas eu tinha feito a lição de casa, porque eu tinha escolhido o partido. Aprendido a contar. E aí veio 2024, e eu fui um dos vereadores, para a graça de Deus e com a ajuda do povo, que eu mais aumentei a votação. Aumentei 61% de 2020 para 2024. Eu aumentei 61% a votação. Né? Agradeço muito a Deus, agradeço as pessoas que confiaram. Então, a gente está nessa missão aí do segundo mandato. Manchinha, qual é o seu reduto eleitoral? Onde, assim, o vereador é da cidade inteira, certo? Mas ele tem a base, geralmente onde ele reside. No bairro que ele reside, onde ele está, né, alicerçado ali, tem os seus vizinhos, tem os correligionários, tem os amigos. Qual é o bairro que o Manchinha milita? A nossa região, a região que eu vivo hoje, aquela região do Grande Parque Alvorada 1 e 2, Vilinha, ela tem um déficit muito grande de ação pública, de pavimentação, tanto que, em pleno 2019... a gente conseguiu levar água para lá, não tinha água. Então, você imagina, 2019 nós falando de água. 2019, né? Cara. 2019, foi uma emenda... A gente começou pelos postos, uma emenda do deputado Rildo, que eu tinha apoiado em 2018, juntamente com a emenda do deputado Marco Aurélio, a gente colocou 2 postos, um no Parque Imperial e um na Vilinha, e já melhorou. Isso você já era vereador? Não era vereador. Não era vereador. Eu virei vereador em 2020. E você foi uma grande luta. E aí a turma olhou e falava assim, olha, o cara não tem mandato e está ajudando. É a nossa voz. E naquele momento era mais um apego de morador mesmo. Não tinha água em casa. Eu tinha que levar minhas filhas para a escola, não tinha água. Então era uma luta coletiva que não tinha pretensão nenhuma. Evidente que eu já tinha disputado uma eleição, mas eu queria fazer alguma coisa pela comunidade e a gente acabou conseguindo. Através, como o Rildo sempre fala, das parcerias, né? Fui atrás de quem tinha emenda para ajudar. E aí depois, o então governador na época, Flávio Dino, a gente conseguiu fazer o destravamento ali da tão famosa adutora, e hoje Vilinha e Parque Alvorada é um dos bairros que tem água mais forte em Imperatriz. Aquela adutora que atravessa a rua para levar água para Vilinha.
Eu lembro que isso. foi uma novela que a Foi. Denite não queria deixar cortar aí, etc. Foi. e tal. Rapaz, você brigou até com a Polícia Rodoviária Federal. Juntando força, né? Hilda ajudou muito, Marco Aurélio ajudou muito. E a gente brigando aí, na época o secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleta, ajudou pra caramba. Tava pedindo pra quem podia ajudar, né? Eu acho que esse é o grande lance da política, você às vezes não tem a chave, mas é amigo de quem tem a chave. Eu acho que esse é o caminho. E aí a gente conseguiu. Então, assim, respondendo a tua pergunta, pelaquela região ter esse déficit histórico, eu sempre faço minhas lutas muito forte. É evidente que a gente faz a defesa de toda a cidade. Mas aí a turma pensa que minha votação maior é lá, e geralmente é no centro. É Jussara, centro da cidade. Tem uma votação muito boa. Na Avelino, Parque Alvorada, graças a Deus, sempre a turma nos honra. Mas é bem espalhado, é bem diversificado. Pra te ter ideia, tem 2 votos na zona rural, 5 votos, enfim, é espalhado para todo lado, bem pingado mesmo. Acho que a rede social faz isso, né? Leva a gente para todos os cantos. A turma, tem muita gente que não conhece a gente, topa na rua e fala, nunca tinha te visto, mas vou ter em ti 2 vezes. Então essas coisas, dessa era que a gente vive hoje da tecnologia, que a gente tá na casa da pessoa, estando na nossa. O cara tá te olhando lá no telefone. O tempo inteiro. O tempo todo. Rapaz... Agora, inclusive, né? E não só nas casas, numa questão de deslocamento de bairro no município, mas também Brasil e mundo, né? E aí, por falar em Brasil e mundo, como é que você está vendo o Brasil, Manchinha, politicamente falando? Há vozes que dizem que está melhorando. Há vozes que dizem que não está tão bom. E há vozes que dizem que acha que pode melhorar. Qual é a voz do Manchinha? Eu aprendi nesses 5 anos e 2 meses que para a oposição sempre vai estar ruim, para quem não está no poder, para quem porventura ficou em segundo lugar. E quem está no poder sempre vai achar que está muito bom. E por isso é preciso fazer um filtro sem paixão. O que melhorou na minha comunidade? Porque a minha comunidade é o Brasil. O que melhorou na minha cidade? Porque a minha cidade é o meu estado. O que melhorou no meu estado? Porque o meu estado é a minha federação. O que está tão ruim? O que não está tão bom? Nesse momento a gente tem uma discussão falando do fim da escala 6x1 para que se torne 5x2. O trabalhador vai achar que é justo. O empregador vai ficar com medo, que também é natural que o cara tenha medo. Então essa polarização que, ao contrário do que muita gente diz, e eu escuto as pessoas que se propõem a debater muito mais essa questão da ideologia, essas pessoas falam, que está muito acirrado e tal, eu penso que essa história diminuiu um pouco. A eleição de 2024 mostra isso. Nas primeiras e segundas maiores cidades do país, quem venceu não foi a esquerda e não foi a direita. Foi o centro, foi o equilíbrio. E a gente nota que, inclusive, é quem mais consegue fazer uma gestão de eficiência. Porque tu acaba recebendo o recurso do deputado que é de extrema direita. Tu acaba recebendo recurso. Nós estamos vivendo isso aqui em Imperatriz. Mas o GR acabou de ir embora da esquerda genuína, destinou emenda para Imperatriz. Aloysio Mendes destinou emenda para Imperatriz, que é de direita, pelo menos, ele, né? Enfim. Então, o que acontece? Eu acho que o equilíbrio. O que mudou? Essa ideologia. Eu vou ficar debatendo aqui, porque é isso, porque eu vou jogar a sandália fora, eu vou não sei o quê. Eu quero saber o seguinte, o que mudou? O que melhorou? Né? E essa dificuldade, a gente tem uma carga. Eu conversando com uma empresária semana passada, e ela disse que tem muita gente em São Paulo que está indo confeccionar na Venezuela, porque não tem tanto essas questões trabalhistas e tal. Então, a gente lutou muito para chegar no ponto que a gente está hoje, para a gente ter direito, para o cara ter férias, para o cara ter 10º. A gente lá atrás, a gente falava, precisa ter 10, não tinha, a mulher não votava, a gente lutou, aí a gente chegou agora, e aí? Agora a gente quer voltar? Tá, mas a turma tá precisando produzir, o lucro é maior lá, o empresa não sustenta com amor, sustenta com lucro. Então, sabe que você precisa ter o equilíbrio, você precisa ter o lucro, mas o cara que está trabalhando contigo minimamente tem que estar feliz, tem que estar bem. Então, eu sou funcionário do povo nesse momento, mas tive minha carteira assinada por 9 anos. E eu já assinei mais de 70 carteiras de trabalho. Quer dizer, eu conheço os dois lados. Então, eu não consigo fechar os olhos e falar não, porque 5 por 1 não, tem que ser 6,5 por meio. Não, também não posso dizer não.
taca aí 5 por 2, porque a gente não tem medo, Você imagina, nós estamos falando de tirar um sábado por semana. São 4 sábados por mês. São 48 dias que a pessoa estaria ali trabalhando por ano. Então, a cabeça da gente fica pensando, a cabeça de quem tem uma carga um pouco maior de ter que manter esses empregos. A cabeça da gente fica pensando, vai impactar, vai dar certo, não vai? Deus dá o caminho, a gente é muito dinâmico, o brasileiro é muito versátil e se esse for o caminho, se assim os nossos deputados e senadores entenderem, nós vamos dar um jeito. Mas a polarização, tu vê que não dá para ser ferro e fogo, a gente tem que conversar. Eu sou exemplo disso, eu já apoiei o Marco Aurélio para prefeito de Imperatriz, porque o Marco Aurélio tinha trabalho prestado, um deputado que deu resultado para a cidade, sabe? Um deputado que Imperatriz ganhou com o mandato dele, de esquerda. Verdade. E eu apoiei a Mariana para prefeita, que é filha de uma pessoa que gera emprego na cidade, muitos empregos, inclusive, com empreendimentos diversificados, e que eu julgo que poderia ser a primeira mulher eleita Imperatriz, poderia ser uma boa prefeita, não sei. Então, assim, eu não me apego muito nesse, porque a Mariana é Bolsonaro, porque o Marco Aurélio é Lula. Para aí, eu quero saber quem é a Mariana para Imperatriz, eu quero saber quem é o Marco Aurélio para Imperatriz, como é que ele foi para a região Tocantina. Ela teve pouca oportunidade, praticamente nenhuma, não teve mandato ainda. Mas eu apostei naquele momento uma pessoa que é uma amiga, família, a gente se conhece, pessoas que têm comércio em Imperatriz, que ajudam a nossa cidade. Quem que mantém a Imperatriz em pé? Sabe, quando você olha, quantas empresas a gente tem em Imperatriz que geram 3 mil empregos? Bora lá, quantas? Agora, quantas a gente tem que gera 5, 4, 3, 2, 1? É o pequeno que mantém isso aqui em pé. Então, não é que eu fuja desse debate da ideologia, é que eu procuro ser racional. O que dá resultado? Vamos dizer que eu achei a sua resposta madura, bacana. Apesar de que a ideologia ela tem uma importância naquela questão do coração de se colocar no lugar do outro, né? Quando você olha situações muito difíceis, pessoas que às vezes precisam pegar... Porque assim, quando a gente olha muito para o nosso mundo, como você bem disse, que meu mundo é o Parque Alvorada, o seu país é o Brasil, o seu Brasil é Imperatriz, etc. Você não está errado, você está certo. Mas aí assim, se você analisar bem, quantas horas de transporte público nos grandes centros um trabalhador leva para chegar ao trabalho, que sai 3, 4 horas da manhã com a marmitinha na mão e chega às 7h30, 8 horas no trabalho, depois sai às 5h30 e só vai chegar em casa às 10 da noite e ainda tendo que cuidar das crianças, etc. e tal. Aí a gente começa a avaliar. Aí entra a questão ideológica, porque é o que mexe com, né, o coração, que mexe com o ser humano. Porque, na verdade, assim, o lucro é importante e é o que mantém a empresa de pé. Mas a força de trabalho, né, a mão de obra do trabalhador é que gera esse lucro, né? Até porque a gente não pode também olhar e dizer assim, apenas assim, o que movimenta esse Brasil, carrega esse Brasil nas costas é o empresariado, é o empreendedorismo, é o que gera emprego. É meia verdade. Por quê? Porque o empreendedor, o empregador, o empresário, ele não dá emprego porque quer ajudar. Ele olha para alguém e diz assim, não, gostei de você, estou vendo que você está numa situação difícil. Fulano, tem vaga lá? Não tem não. Mas mesmo assim, a gente... Não é assim. A mão de obra, ou a carga tributária em cima de um trabalhador é onerosa para o empregador, é onerosa para o empresário. É um dos custos mais altos que ele tem na empresa. Logo, se ele puder substituir... Quer ver um exemplo interessante? Aqui nos shoppings, sempre quando a gente ia, eu, por exemplo, quando eu ia aqui no shopping, aí sempre tinha uma fila e 2 caixas do estacionamento, né? Em cada cabinezinha. E cada cabine tinha 2 moças.
Eram 4, sempre 4. E tal. Aí eles criaram um totem. Vários totens. E dispensaram as 4 moças. Por que é mais interessante para o empresário os totens? Porque não tem, não onera tem a carga trabalhista. E ainda é mais eficiente. Se a gente for mais a fundo, a gente vai ver na indústria, por exemplo, na indústria automobilística, por exemplo, hoje, antigamente empregavam assim, coisa absurda, 15, 20 mil pessoas para montar um veículo na linha de produção. Hoje tudo é robótico, tudo é feito por robôs, né? Enfim, a questão existe sim, é importante no sentido de olhar com uma certa humanidade, né, com esse olhar, porque o capital, ele é importante, né, mas ele existe para quê? Não seria para dar qualidade de vida para as pessoas? Quando tu cita para mim que o cara às vezes fica 3, 4 horas no ônibus para ir para o trabalho num grande centro. Só para ir. Isso é verdade. E isso é a realidade de todos os trabalhadores? Não. Não é. São casos, muitos, mas são casos separados, isolados. Mas eu acredito que seja da grande maioria. Mas sabe o que acontece? A gente cita esse, mas a gente não cita, por exemplo, uma fábrica, e eu vou sempre puxar a brasa para mim, sardinha. A sua sardinha. A gente não cita uma fábrica que está instalada na Vilinha, que gera 200 empregos, que ela foi para a Vilinha, porque o cara fez uma pesquisa, e não é a minha, de um colega. Ele fez uma pesquisa e identificou que lá tinha uma quantidade muito grande de jovens querendo trabalhar e que não tinha transporte. E o cara levou isso para lá. Quer dizer, por que eu estou querendo dizer com isso? É que esse empresário, esse estereotipo que se cria, não é a maioria do brasileiro. A maioria do brasileiro é um cara que ontem era funcionário e que hoje olha e fala, pô, o que eu consigo melhorar na vida desse cara aqui? Ah, mas ele vai servir minha empresa, claro. Mas o cara tá dando pra mim, tá vendendo pra mim o que ele tem de mais nobre na vida dele, que é o tempo que ele poderia estar com a família dele, é a vida do cara, ele tá vendendo a metade do tempo dele. Então eu quero que esse cara esteja feliz, eu quero que ele esteja bem. E isso acontece na Vilinha, onde a gente tem, no Parque Alvorada, uma fábrica de doce de banana que vende para 4 estados do Brasil. Lá gera 25 empregos. A gente tem uma fábrica de camiseta que gera 200 empregos. A gente tem outra que gera 30 empregos. Então, assim, eu acredito muito que isso é uma tendência no Brasil. O cara tá pensando assim, pô, o que eu posso fazer para melhorar a vida desse cara? Em vez dele ficar aqui 3, 4 horas... no trânsito, por que eu não tento levar um polo, uma unidade para perto dele, para ele em 15 minutos estar na casa dele, conseguir brincar com o filho dele meio-dia, conseguir buscar a filha na escola? Acho que não dá para demonizar e nem dá para ter dois lados. Não tem. É um lado só, é o lado do Brasil, é o lado que a gente quer que dê certo. Se tiver ruim para esse funcionário, o cara não está produzindo, está ruim para esse patrão. Se esse cara não tiver conseguindo ter lucro, manter os tributos dele em dia, está ruim para esse cara que vai perder o emprego. Tá? É um time. É um time. Embora a gente, às vezes, se cria muito esse negócio de Flamengo e Vasco, mas que todo mundo quer que esse país dê certo. 2014, eu fiquei com inveja de assistir a torcida do Japão terminar um jogo, acho que Japão e Alemanha. E um lado do estádio limpinho, não tinha um papel desse aqui. E do outro, a turma, enfim, o outro país não tinha a mesma cultura e estava tudo sujo. Porque alguém vem limpar. Por que alguém tem que limpar o que eu fiz? Por que eu não posso carregar meu lixo? E como que a gente aprende isso? Vendo um exemplo desse, achando bonito, achando que a gente tem que ser assim, e ensinando. Minha filha de 3 anos, um dia, eu passei a maior vergonha. Ela tinha acabado de... 3 para 4 anos, a fala ainda estava ali de bebezinha, né? Que ontem ela fez 12 anos. E uma pessoa jogou, acho que era um papel de bombom, um negócio no vidro. E a pessoa estava dentro do carro, estava dando carona para essa pessoa. A pessoa baixou o vidro e jogou o papel. E ela disse, você é muito mal educado, não pode. Porque eu ensinei assim em casa. Então, é cultural. Ah, mas não vai mudar da noite pro dia. Mas a gente tem que começar a plantar. A história da tâmara, né, diz que agora não é 100 anos, mas era 100 anos. E aí tem um ditado que diz que quem planta tâmara, você conhece essa? Uhum. Não come tâmara, porque é 100 anos de quando planta para colher. Parece que agora é menos. Então, assim, mas eu tenho que plantar, alguém vai ter que plantar para eu comer a tâmara, velho. Pra gente poder chegar onde a gente quer. Tem que começar em algum momento, né? Tem que começar e não dá para ficar olhando... Trabalhador inimigo de patrão, patrão inimigo de trabalhador, esquerda inimiga de direita. Pô, vamos defender cada um sua ideologia, seu ponto de vista, mas a gente tem um objetivo maior. Por falar em
modelos, como você bem disse aí do Japão e tal, que a gente pode copiar, qual modelo você acredita que seja que a gente deve copiar? O modelo... Vou citar aqui os 3 últimos. Não, vou citar os 2 últimos e o atual. Em Imperatriz, a cidade que você é vereador, e que o mundo que você pode mudar, porque a gente só pode mudar o nosso próprio mundo, não é verdade? Nós não temos o poder de mudar o mundo a não ser o nosso. Então, o seu mundo é Imperatriz. Você é vereador aqui, porque a política é a única forma que você tem de melhorar a qualidade de vida das pessoas, falando no sentido terreno, né? Deus pode tudo, é quem nos socorre, mas isso é em outra esfera. Então a política é a que pode mudar as coisas. Qual é o modelo de exemplo? O modelo Madeira, o modelo Assis Ramos, ou você acha que o modelo Rildo está indo no caminho certo? Primeiro que eu sempre falo que governo perfeito é o de Deus. Eu acho que o modelo Madeira vai ser difícil você falar. Você era muito jovem na época. Mas Madeira é um cara que lutou muito para ser prefeito, né? E eu acho que quando ele chegou ali... Você tem como avaliar o governo dele? Como você falou, pouco, eu lembro pouco. Sou muito jovem. Então você também não lembra do Assis, não? Vamos pular. Não, assim... Você lembra do Assis? Deixa eu te falar um negócio. O Madeira, cara... Acho que o Madeira primeiro que realizou um grande sonho. Ele tinha muita vontade de ser prefeito de Imperatriz. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, você vai ter resultados e não dá para dizer que o Madeira não teve resultados. Eu poderia citar ruas aqui no Jussara, ali em frente à antiga escola Castelo Branco, que nunca ninguém tinha feito uma galeria e simplesmente era uma ponte de madeira e foi a vida inteira assim. E eu cresci ali e a gente sabia que era daquele jeito e não ia mudar. E ele foi lá e fez uma galeria. É um exemplo de tantas outras coisas que o Madeira fez e que avançou. A Imperatriz é muito grande e a gente precisa, assim como foi em Sobral, assim como a gente está assistindo agora em Araguaína, virou moda falar de Araguaína, a gente precisa de umas sequências de acerto. Não dá, Sobral sempre eu fico olhando isso e vendo, um prefeito é bom e o outro quer ser melhor. Daqui a pouco o outro quer ser melhor, a competição é para cima. Infelizmente aqui a gente tem visto um pior do que o outro, né? Tenho esse sentimento de que o Rildo faça diferente. Eu nunca fui eleito em base de prefeito. As 2 vezes que fui eleito não estava como prefeito que venceu a eleição. Mas sou coerente. Você quer ver uma coisa? A gente fica vendo aí um filme de terror do cara que foi ex-prefeito de Imperatriz distribuindo farda escolar. Por que é um filme de terror? Porque ele esquece que na gestão dele, a primeira vez que ele entregou uma farda foi em junho de 2018, 1 ano e 6 meses após ele ter assumido. Rildo terminou, agora está no segundo ano, no segundo mês do segundo ano. Já foi concluído 75% dos kits escolares foram entregues. Sabe o que foi que aconteceu em 2018? Ele ganhou a eleição em 2016. Sabe o que aconteceu no ano de 2017 inteiro e os primeiros 6 meses de 2018? Eu entreguei 3.000 kits escolares. Camiseta, short, camiseta e calça, camiseta e saia. Sabe que dia que tu vai ver um vídeo meu na rede social entregando? Nunca. Que eu não fiz para constranger quem estava recebendo o uniforme. Eu não fiz para ridicularizar a gestão que na época tá na prefeitura. Foi postado por eles. Na época ele tinha um domínio da publicação, da comunicação da prefeitura. Tá lá, é documento. Junho de 18, sabe? E o cara se emprega em estar apelidando as pessoas, tentando ridicularizar as pessoas. Mas eu tenho memória, e a rede social é documento. Ele ficou 1 ano e meio sem entregar uma farda. E nesse período eu entreguei 3.000 kits. Eu desafio ele agora, se ele tiver dado 1.000 kits. 500. Não, comprou uma sacola ali um pouquinho, sabe pra quê? Pra fazer vídeo. Pra tentar aparecer. Sabe qual é a experiência que eu tenho do Assis? Eu fui vereador quando ele era prefeito, que ninguém despachava com ele quinta-feira, meio-dia. Que ninguém despachava com ele sexta-feira. Não fui eleito na base do Rildo, mas se eu ligar pro Rildo sábado, 5 da tarde, já aconteceu, eu já falei com ele. Já despachei com ele domingo. O cara vive a cidade. E a hora que erra, como agora, eu faço uma defesa de que a gente assuma
E eu já falei isso com o próprio Rio, já falei com o Vilmar, estou buscando os caminhos. A gente tem que assumir que a gente não vai asfaltar e fazer pavimento em bloco na cidade toda. Então, em muitas dessas ruas, a gente precisa abrir a rua, fazer um pissarramento. A gente precisa dar a mínima dignidade do cara tirar o carro dele dentro de casa. Que esse rapaz que teve a oportunidade por 8 anos não fez. E que muitas ruas, no primeiro ano de gestão do Rio, ele ainda não fez. Então, qual é o modelo ideal? Eu tenho que escolher qual é o lado que eu defendo. É o lado do oposto. Hoje a gente tem emenda parlamentar. Sabe o que o prefeito anterior fez? Entrou na justiça para não pagar. Sabe o que eu fiz esse ano? Eu destinei uma parte da minha emenda para o festival Minha Vida Tem Sentido, da Igreja Católica. Destinei uma outra parte da minha emenda para o Jerusalém em Cena, um evento da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica. Destinei uma parte do meu recurso para 2 grandes escolas juninas, 2 juninas de Imperatriz, Arrastapé e a Xodó Junino. Sabe? O que mais? Agora a gente vai fazer 200 cirurgias de laqueadura e esterectomia. Eu acho que a gente vai fazer até mais, porque o deputado JP, eu participei para ele a ideia, ficou encantado com a ideia e talvez vai destinar uma emenda, a gente vai fazer mais. Vamos abrir aí minimamente 30, 40, 50 quilômetros de rua com o pissarramento, com a compactação. Essas coisas não aconteciam. Eu vou ficar dando audiência para um cara desse, eu vou ficar ouvindo um cara desse que a vida do cara... Quando ele era prefeito, ele não vivia a cidade. Então, eu tenho dificuldade com essas coisas. Agora, eu sou fiscal. Já tive meus momentos muito duros com o adjunto de saúde da gestão atual. Já tive meus embates com o secretário de infraestrutura. A Câmara hoje, assim, a turma fala, ninguém vê a Câmara. Vira e mexe, tem vereador fazendo denúncia, não tem esse negócio. Agora, o que acontece? Qual que é a diferença? O secretário, tu aponta a situação, aponta o erro, o cara vai lá e resolve. A gente não conseguia falar com os secretários da gestão passada, que inclusive alguns foram presos, outros tiveram busca e apreensão, outros tiveram que ser expulsos do cargo. É disso que a gente tem que falar. A gente não pode esquecer que durante 8 anos esse cara fez muito mal para as pessoas morreram. Eu ia no Socorrão como vou hoje. E encontro remédios hoje que eu não encontrava antes. E quando falta hoje, eu ligo pro secretário Flamarion e falo, meu irmão, isso aqui não tá certo. Eu tô travando nesse momento uma verdadeira batalha com o Flamarion, e ele me mostra, olha, eu tô com dificuldade, a gente tá fazendo o contrato dos exames de imagem, a gente não tá fazendo ressonância no município há mais de 1 ano. É razoável ficar calado? Eu não vou cobrar o secretário, mas como? Eu fui eleito para isso. E eu faço isso. O grande lance é que na gestão passada você cobrava e ficava por isso mesmo. Agora a gente vê minimamente um esforço para resolver. E se esse esforço não tiver, meu irmão, nós vamos para cima. Eu sou fiscal. Não tem esse negócio. E desafio mais. Eu desafio o prefeito, o ex-prefeito, mostrar que ele entregou uma farda no primeiro ano da gestão dele, uma. Em setembro começou a ser distribuída as fardas, nós estamos em fevereiro do 2º ano, tem 75% concluso. O secretário dele mesmo admite, na publicação, que teve dificuldade com o processo licitatório, que não é fácil e tal, e todo mundo entendeu. Ninguém foi para a rede social apelidar o cara, esculhambar o cara. Imperatriz não é isso não, nosso povo é educado. Nosso povo é progressista, nosso povo quer ver uma cidade melhor. Pra gente ouvir piada, tem um TikTok, tem um monte de... Porque é piada um cara desse agora querer que a Imperatriz melhore. O cara foi prefeito 8 anos. Agora ele tá preocupado com essa porra nenhuma. Desculpa a palavra, mas tá nada. Tá nada, quer aparecer. Quer aparecer, não vivia a cidade antes e não vive agora. É só isso. Bom, você respondeu as 3 perguntas em uma única resposta, né? Você avaliou o governo Madeira. Vejo que o governo Assis, você tem críticas contundentes. Olha como que essa questão do governo Hilton. Eu fui com a Mariana. Eu sou pai de 2 mulheres, 2 moças. Eu fui criado por uma mulher. Eu fui para um projeto de confecção que 95% das pessoas que estavam lá era mulher. E todas as oportunidades que eu via, as mulheres desempenhavam muito bem. Como que eu não ia querer que uma mulher fosse prefeita de Imperatriz? Por outro lado, a gente tinha, e aí eu já estou falando do segundo turno, porque no primeiro turno eu fui com o Josivaldo JP, que também tem uma história muito bonita, de empreendedorismo. Imperatriz é cidade de oportunidade, meu irmão. O cara que tiver coragem é aqui. Se tiver coragem de trabalhar é aqui. É verdade. E aí,
O outro lado era o Rildo, que tinha recebido meu apoio em 18 e que era um vereador, e se teve algum vereador que saiu da cadeira de vereador, foi para deputado estadual e depois deu para prefeito, na história recente eu não lembro. Então, como é que eu não ia querer um vereador prefeito se eu sou vereador? Então, para mim, era aquela história, sabe? Aquelas pessoas que quanto pior, melhor, de qualquer jeito ali vai dar errado. Para mim, de qualquer jeito, poderia dar certo. Estaria a posto para ajudar, se fosse a Mariana, como estou para ajudar o Rildo. Não sou subserviente. Se estiver errado, eu vou falar, eu vou apontar, eu vou denunciar, como eu já fiz na gestão atual. Eu já fiz na passada, fiz isso 4 anos da minha vida. Eu fui oposição ao Assis do primeiro dia de mandato ao último. Como eu falei pro Rildo, quando terminou, passou, primeiro turno eu não fui com ele, segundo turno não fui com ele, mas quando a gente teve a oportunidade de conversar, falei, meu irmão, o que for bom pra Imperatriz, conta comigo. E assim eu tenho agido. É claro que não é um mar de rosa, tem dificuldade. Agora a gente tá aqui pra cobrar, ter uma coerência, tá bom, qual é o prazo? Eu vou te aguardar, como agora eu tô fazendo com o Flamarion. Eu ligo pra ele praticamente todo dia. Que dia a gente vai ter os exames de imagem? Não é razoável com uma cidade desse tamanho, não faça uma ressonância. Pra fazer tem que pedir pro Estado. Como é que é isso? Então, eu faço meu papel, faço minha parte com muita convicção, com muita serenidade. Eu acho que esse é o nosso papel. Bom, eu tenho que mandar um alô aqui para o prefeito Rio do Amaral. Cara, você é o verdadeiro aliado, né? Aquele que não bajula, cobra a hora certa, mas aponta os caminhos. Eu acho que é esse o caminho, você tá errado não. E eu tô vendo o seguinte, o que está se desenhando? Você falou assim, um vereador que virou deputado, depois virou prefeito, e lá na Câmara, tem, eu acho que metade da Câmara, eu até falei com outro vereador, amigo seu, cara, gente boa, rapaz. Só para fazer um parênteses aí, eu sou amigo de todos, dessa legislatura, da que passou. Eu sempre consegui, Júnior, separar muito bem. Poderia citar aqui o João Silva, que era da gestão passada, era líder do governo, e lá dentro a gente era totalmente oposto um do outro, eu defendia meu ponto de vista, ele achava que a gestão estava maravilhosa, eu achava que estava muito ruim, que precisava melhorar, mas a questão humana eu sempre separo, porque ninguém é nada e ninguém tem nada, tudo que é emprestado a gente vai passar, é muito rápido. Então, quem ontem era deputado, hoje não é mais. Quem hoje é vereador, amanhã pode ser deputado. Quem ontem tinha uma mansão, hoje vive de favor. Cara, sabe? Tudo é muito efêmero, então, né? Muito efêmero. Então, eu sempre separei muito esse negócio e sempre tive muito cuidado de não... Tem até uma... Eu não lembro qual que era o radialista que ele dizia que é muito agradável ser importante. Mas é mais importante ser agradável. Eu acho que o caminho é esse. Mas você voltou aqui no assunto... o governo Assis, que você voltou aí e falou sobre o João Silva e tal, você acredita que atrasou muito a Imperatriz? Com certeza, mas com certeza. Na sua opinião? Deixa eu te dar um exemplo de um grande atraso. Sim. Nós tínhamos direito de, se tiver uma divergência de número aqui, é porque realmente não lembro, e não é maldade, mas é bem pequena. Nós tínhamos direito do Fundef, a gente tinha direito a 220 milhões. Muitos municípios, mas muitos municípios, eu tenho essa lista, inclusive, infelizmente não trouxe, não sabia que a gente ia entrar nesse assunto, muitos municípios não negociaram com a União. Não, a gente tem direito desse valor e a gente quer receber esse valor, tá? Imperatriz deu um desconto para a União, e eu sempre digo que o maior cuida do menor, o país é maior que o município de Imperatriz. Imperatriz deu simplesmente um desconto para a União, e a gente recebeu, ao invés de 220 milhões, 98 milhões de reais. E aí era um dinheiro que era para ser rateado com os professores e tal, e ele reformou algumas escolas, e tá toda essa confusão. Problemas você não bota debaixo do tapete, se alguém não resolver, ele vai voltar. Mas o grande lance é que a gente poderia ter reformado as escolas, ter feito rateira muito... fazer a conta, 220 milhões é mais que 98. Esse é um dos exemplos de prejuízo. Existe alguma Existe. Quando ele deu desconto para a União, ele teve a opção de receber logo, ou seja, receber dentro da gestão dele. Se ele espera, esse processo poderia durar mais 1 ano, mais 2 anos, poderia inclusive ter acontecido depois da eleição de 2020 e ele poderia não ter sido reeleito. Ele usou essa grana.
Ele usou o dinheiro dos professores, usou o dinheiro que não era dele. Ele usou o dinheiro de uma forma que, inclusive, tem várias decisões. Assis responde a muitas situações, e eu acredito muito na justiça, eu não quero ser leviano de nenhuma forma. Quem deve tem que pagar. Quem deve tem que pagar, tem secretário dele até hoje que tem bens bloqueados, enfim, cada um que se resolva. Como a minha filha vai fazer 15 anos, eu aprendo muitas gírias com ela, né? Ela diz, cada um resolva seu BO. Então, cada um resolva seu BO. Mas ele deu desconto para que o dinheiro caísse na gestão dele. Simplesmente assim, questão temporal. Se ele estica mais um pouquinho e fala, não, eu não concordo em receber 98 milhões. A Imperatriz tem direito a 220. Poderia não cair esse dinheiro na gestão dele, que inclusive era um processo de 96, 97, e aí quis o destino que fosse essa oportunidade de negociar e de dar esse desconto, vamos usar esse termo assim, na gestão dele, e ele fez. Sem problema nenhum, sem medo nenhum de dar prejuízo para o município de Imperatriz. Foi isso que ele fez, foi prejuízo. Pergunta para qualquer professor. Aí eu te pergunto, a esposa dele, aliás, a então esposa dele, à época, foi eleita deputada estadual. E agora, até onde eu fiquei sabendo, ele é pré-candidato a deputado estistadual. Aparentemente, à época, a cidade, pelo menos se você tiver como parâmetro o voto, ele tinha um percentual que agradava a cidade. Tanto é que elegeram ela e ele foi reeleito, né? Aí eu te pergunto assim, por quê? Porque uma parte dos vereadores, lá, até disse aqui para o Sargento Adriano, cara, gente boa, rapaz, que eu estava te falando agora há pouco. Gente Adriano boa demais. É um sangue bom. Não, foi uma grata satisfação conhecê-lo. E ele disse a mim que é pré-candidato a deputado estadual. E aí citou o seu nome também como pré-candidato estadual e citou vários outros. Eu até disse para ele, falei assim, se todos ganharem, nós vamos ficar sem vereador. Mas tem os suplentes. Mas eu falei só para... Por que eu estou te perguntando assim? Porque você tem a sua história, uma história fantástica. Poxa, coisa aqui que eu nem sabia que você me contou aqui. E agora muita gente vai ficar sabendo, é inspiradora, entendeu? Uma história de luta que você está contando, etc e tal. Isso inspira, não só inspira, mas também vira voto, né? Até porque as ideias são interessantes, você pensa fora da caixa, isso é importante, é aberto, né, a novas opiniões. Você disse aí que uma pessoa mudou sua opinião, ou melhorou a sua visão, a partir de uma conversa. Eu sou do rock dos anos 80, final de 80, começo de 90, então como um bom ouvinte de música, gostava muito de Raul Seixas e não tem como não lembrar que a gente é uma metamorfose ambulante. Né? Então... Exato. E aí eu te pergunto assim, por quê? Porque baseado no que você está dizendo, o Assis não foi um bom prefeito. A sua avaliação é essa, né? Mas a cidade avaliou ele bem. Elegeu ele, reelegeu, elegeu a esposa e agora o governador do estado deu a ele um cargo estratégico no governo. Eu te pergunto, como é que está a visão do imperatrizense, da nossa região, da região tocantina, no âmbito político? Ou você acredita que não foram as ações benéficas, as coisas que ele fez, assim, que beneficiaram o povo, que o reelegeram e elegeram a esposa dele? Teve um outro artifício, na sua opinião? Se teve, qual foi? E por fim, como você vê, eu estou fazendo um monte de perguntas, você vai ter que lembrar de tudo para responder, viu? Se vira. E por fim, assim, você é pré-candidato realmente? E se é, como você vê a pré-candidatura dele? O Assis, que você citou agora há pouco, que não foi um bom prefeito para a Imperatriz. Primeiro que eu não digo que ele foi um mau prefeito. Ele deixa a cadeira de prefeito... Ah, tá. Então você não acredita que ele foi um mau prefeito? Não, vamos lá. Ele foi um mau prefeito, mas eu quero dizer que não sou eu que digo. Quando ele deixa a cadeira no final de 24, ele deixa com 92% de rejeição. Começa por aí. Segundo... Mas peraí. Vamos por parte.
A gente precisa, para a gente qualificar o debate... Mas eu vou voltar porque ele foi reeleito. Você está me perguntando. Se ele não foi tão bom, como que ele foi reeleito? Não, peraí. Porque os 92% de rejeição é real, são pesquisas, eu tive acesso a elas, só que nós temos que avaliar o quê? Ele não era candidato a nada. Então essa avaliação aí passava mais pela opinião, pela formação de opinião, porque poderia ser assim. Você sabe que a gente forma numa campanha opinião contra e a favor. Então eram várias campanhas falando mal dele. Eu lembro do Rio dizer que ia prender ele. Entendeu? Então assim, o JP dizia que não tinha nem aproximação. A Mariana dizia que nem o conhecia, ou seja, virou leproso. Ninguém queria estar perto. Pronto. Então assim, ele não respondia. Não era candidato a nada. Então, nesse modelo, com esse método, não é muito difícil você empurrar alguém para um 92% de rejeição. Então, assim, 92% de rejeição, só que ele não era candidato a nada. Quando foi, se reelegeu e ainda elegeu a esposa. Então, para a gente ser justo no debate, é importante lembrar isso. Tá. Primeiro que... Eu vou voltar lá para 20, quando ele reelegeu, tá? Tem uma música, acho que é do Charlie Brown Jr., que fala que eu me fortaleça na tua falha. A diferença de votos do prefeito, e ele era prefeito atual, estava sentado na cadeira e ia para uma reeleição. A diferença dele pro segundo colocado, que foi o Marco Aurélio, foi de 700 votos. Eu digo 700 votos porque uma eleição que não tinha segundo turno e foi de 1.400 votos, bastava o Marco tirar 700 votos de cá, 701 de cá e viesse para cá, que ele venceria a eleição. Quando eu digo que eu me fortaleça na sua falha, porque as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer e Deus tem o caderno dele e o cronograma dele. Mas se o Marco Aurélio, a coordenação de campanha lá atrás, tivesse tido mais habilidade em juntar, e o Rildo fez isso agora, o Rildo juntou todo mundo, o Rildo tinha gente do próprio Assis, tinha gente da Janaína, tinha gente do Antônio Pereira, tinha gente, juntou todo mundo. E essa diferença pequena, eu poderia citar aqui um partido que estava com o Hildon Marques na época, que foi liberado para apoiar o Marco Aurélio naquele momento ali, e aí eu não estava lá na conversa, como foi, por que não apoiou, não posso entrar nesse mérito. O fato é que aquele partido, naquele momento, tinha o vereador, na época, Bebé Taxistas, Zé Carlos Pé de Pato, Fábio Hernandes, Ditola, Maura Barroso e Irmã Thelma. Esse time não dava 700 votos. Então, faltou um pouco de articulação do outro lado. Sorte dele e mérito dele. Beleza, foi para reeleição. Mas quando a gente fala, mas ele elegeu a esposa ainda. A gente sabe que uma eleição proporcional é muito diferente de uma eleição onde só tem uma vaga. Ali tinha as 42 vagas do executivo, tanto que eu vou te dar um número. O Buriticupu deve ter 50 e poucos mil habitantes, e a primeira-dama de Buriticupu foi candidata a deputada estadual no mesmo ano, 2018. Ela tirou 25 mil votos lá, me parece que o número é esse, 25 mil votos no universo de 50 mil votos. Aqui em Imperatriz a gente tinha um universo de 150 mil votos e a Janaína, que na época era esposa do prefeito, tirou 15 mil votos. Então, buscou fora, estratégia, eleição é isso. Isso não faz da gestão do cara boa ou não deixa de que a gente lembre que a gestão dele foi ruim. E agora, ele é candidato, você vê chances, eu acho que, primeiro, as contas dele foram rejeitadas na Câmara, não sei qual artifício que ele vai usar, não sei de verdade. Enfim, eu não vou fazer esse julgamento de valor. Todo mundo tem direito de ser candidato, inclusive ele. Tu falou da questão que o governador deu uma posição estratégica para ele. Eu não vou julgar ele na atividade dele, policial, eu não conheço, não é minha área, né? Embora eu seja filho de policial militar, mas eu não vou julgar. Ele deve ter os méritos dele, deve ser um bom delegado. Agora, para prefeito foi muito ruim, porque deu esse prejuízo. E por que talvez hoje ele tenha chance de ser deputado estadual? Porque a gente esquece, e nós que amamos essa cidade, que queremos o bem da região tocantina, que queremos o bem dessa cidade, precisamos lembrar o que ele fez. A gente precisa lembrar que ele deu esse prejuízo do dinheiro dos professores.
A gente precisa lembrar quantas pessoas morreram por falta de medicamento no Socorrão. A gente precisa lembrar de uma drenagem que foi feita na rua Mário Brambila, na Vilinha, que ele não fez o pavimento e a chuva veio e perdeu toda a tubulação e ali a gente tomou prejuízo. A gente precisa lembrar dessas coisas porque fica parecendo, foi 2 mandados, ele só venceu, só conhece vitória. Mas o cidadão imperatrizense conhece ele. E a gente precisa. Vai ter voto, vai ter 1.000 votos, vai ter 50 mil, eu não sei. Aí, por isso que cada um tem um título. Mas eu sou obrigado a lembrar, eu me obrigo a lembrar e lembrar as pessoas dos prejuízos que a cidade teve com ele. Eu preciso que as pessoas lembrem disso, eu preciso que as pessoas lembrem que quando a gente chegava lá no lixão para olhar a balança, eles ficavam pesando o mesmo caminhão várias vezes, essas denúncias a gente encaminhou tudo, entendeu? Então, assim, eu vou esquecer, eu vou fechar os olhos. Não, agora eu não... Ficou bom. Fica parecendo quando morre, né? Quando o cara morre, fica bom. Não, fulano era bom demais, é gente boa, né? Tem defeito. Por essas e outras que vocês, parlamentares, rejeitaram as contas dele no último ano agora? Sim. Foi no ano passado, não foi? Sim, ano passado, sim. A gente acabou acompanhando, em um determinado caso, acompanhando o Tribunal de Contas. E no outro... O Tribunal de Contas rejeitou as contas dele? Um ano sim, o outro chegou a aprovar com ressalvas, mas a gente optou pela rejeição, pela reprovação. Inclusive foi unânime. Até os vereadores que estavam com ele na base. Me mostra uma pessoa que era da gestão dele, ele gosta de rede social. Me mostra ele dando uma volta em Imperatriz na 15 de novembro, andando com uma pessoa que foi secretário dele. Me mostra uma pessoa que participou da gestão dele, que hoje quer andar com ele. Ele criticou o hoje deputado federal Josivaldo JP, numa polêmica que o Josivaldo teve com a Mariana, esse negócio de esquerda e direita, que você citou agora há pouco sobre a questão ideológica. E ele criticou dizendo que o Josivaldo JP é um cara oportunista. Eu vou usar essa palavra, não lembro bem se foi essa palavra que ele usou, mas o significado é esse. Que quando não era nada, entre aspas, foi secretário dele, entendeu? E elogiava o trabalho dele, etc e tal. Aí ele já, no final do mandato, tinha poucas chances de reeleição, pelo menos era o que se desenhava, e o Josivaldo saiu, foi apoiar o Madeira, e aí perdeu a eleição. Aliás, o Assis ganhou a eleição, e logo em seguida ele tentou uma reaproximação. E você acredita que isso que você está falando a respeito, de que ele não anda hoje com nenhum ex-secretário, poucos amigos, vamos dizer assim, que acho que foi isso que você quis dizer, em função de quê? Você que hoje é muito próximo do Josivaldo JP, vocês já trataram sobre esse assunto, já falaram sobre essa questão de que, como é o relacionamento com o político Assis, né? Não vamos falar do delegado, o político Assis? Não, a gente nunca... até porque eu acho que foi pouco tempo que o Josivaldo ficou secretário, uma pasta... Você chegou a ver o vídeo? Da crítica que ele fez ao Josivaldo? Vi. Ali é ele tentando aparecer. Quando se fala de oportunismo, a gente tem que lembrar que ele viu uma mãe falar que não recebeu a farda e ele correu para ser oportunista quando ele ficou 1 ano e meio sem dar a farda. A gente precisa... vamos pensar assim, será se o ex-prefeito Hildon Marques não teve alguma divergência de ideia, não teve alguma dificuldade com algum ex-secretário dele? Mas eu nunca vi um vídeo do ex-prefeito Hildon Marques atacando o ex-secretário dele. Até porque quando eu te escolho para ser meu secretário, tu também é minha responsabilidade. Eu que te escolhi. Sabe por quê que ele tenta esculhambar o JP? Primeiro, que quer aparecer de qualquer custo. Segundo, que cada um dá o que tem, meu irmão. É o que ele tem, é o que ele é. É isso, nós estamos falando de um cara que teve oportunidade por 8 anos, por isso que eu digo que Imperatriz é a cidade das oportunidades. Imperatriz é a cidade das oportunidades. Chega aqui, o cara se demonstrar boa intenção, o cidadão imperatrizense é muito cortês, é muito solícito, ele acredita nas pessoas e deu uma oportunidade, tá? Mas, infelizmente, nem todo mundo usa um carro só para fazer o bem. Às vezes tem gente que usa para matar. Infelizmente, ele não... É como dizia o velho filósofo, né? A verdade é que, assim, o objeto, intrinsecamente, ele não é bom nem ruim. Uma corda é uma corda. Você pode usar para tirar alguém de um poço ou para se enforcar. Uma faca é uma faca. Intrinsecamente, ela não é boa nem ruim. Você pode usar para passar manteiga num pão para matar alguém. Claro. Então, a ideia é que é o uso que você dar a ele
que vai ser benéfico ou não. E a gente tem que respeitar. Nós temos, quando a gente fala que a gente ama Imperatriz, que a gente quer o bem de Imperatriz, a gente tem que respeitar as liturgias dos cargos. Isso é papel de um ex-prefeito, tá apelidando as pessoas, ou quando ele era prefeito mesmo, mandando as pessoas morder as costas. Como teve já a situação do próprio Rildo, já nessa gestão dele ligar para algumas pessoas discordando dele, ele ser mais duro no telefone. Eu falo, não concordo com isso. Eu acho que não é por aí. Podem falar de mim à vontade, eu sou vereador da cidade, é natural. Eu tive 2.000 votos, para ser mais preciso, 1.984, que eu não gosto de... Eu tento não errar nos números. Então, eu tenho mais de 150 mil pessoas que não votaram em mim, claro. Então, é natural que alguém fale de mim, isso é normal. Agora, como é que eu vou me comportar com isso? Eu vou sair agredindo jornalista, eu vou bater na cara das pessoas? Teve um episódio dele. Eu preciso minimamente respeitar as pessoas. Como ele deve respeitar a nossa cidade, como o cidadão imperatrizense respeita todas as pessoas. Sabe? Eu nunca andei na rua, mesmo ele com 92% de rejeição, eu nunca vi um cidadão xingar ele, humilhar. Não é porque ele é delegado, não é porque o nosso povo é educado. É diferente. O nosso povo é do bem. Bom, você vai ter oportunidade de disputar... Você vai ter oportunidade de debater, porque você vai disputar o candidato, você vai disputar o cargo de deputado estadual, sim ou não? Eu, como um bom católico, digo que como Santo Agostinho, a cada dia sua agonia. Eu estou muito focado no meu mandato de vereador, eu estou muito empolgado nesse momento agora que a gente tem as emendas, em que eu vou poder dizer, olha, eu quero fazer aqui um bloqueteamento na rua do Júnior Américo, eu quero atender, atender a comunidade, enfim, a comunidade do Cacauzinho, que eu acho que precisa de um pissarramento, então estou muito focado nisso, poder ajudar a destravar um pouco essas cirurgias, poder contribuir com a cidade. Eu venho fazendo isso, fiz isso, combati, mas de forma muito dura. Eu acho que a gente, nossa legislatura, deixa um ganho muito importante para o parlamento, porque eu vou um dia não mais ser vereador, quem está lá hoje presidente amanhã não vai ser, os vereadores que estavam 10 anos atrás, 99% não estão hoje, alguns, a Terezinha ainda está, alguns ainda estão, mas daqui 10 anos vai mudar. Então, assim, e a gente deixa esse ganho da emenda impositiva, a gente deixa esse ganho do cara que foi eleito por determinada comunidade poder retribuir, poder contribuir. Então, eu estou muito focado nisso. É evidente que a gente está num ano importante, um ano de eleição, um ano que a gente vai escolher presidente, governador, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual. E eu sou, sim, uma opção, quero estar nessa opção, mas sem atropelar nenhuma etapa. Nesse momento é momento de cuidar do mandato, conversar com as pessoas, como a gente faz nos finais de semana, a gente vai, como todo bom candidato, vai perguntando o que você acha que tem rumo e tal. E a turma fala muito hoje, em 2026, exatamente 10 anos depois de 2016, a turma fala a mesma coisa. Para ser vereador tem que ter muito dinheiro, mas tu não é filho de ninguém que já foi vereador, tu nunca vai ganhar uma eleição. E o povo de Imperatriz, a cidade de Imperatriz, que dá oportunidade para quem tem boas intenções, me fez vereador. Hoje eu escuto a mesma coisa. Os caras falam, tu tem 5 milhões para ser deputado. E eu fico, caramba, não tenho, mas tenho muita vontade, tenho muito desejo. Acho que se a gente pegar o universo aí dos votos que o Imperatrizense deu para deputado estadual, mais de 50% desses votos foram para deputados de outras regiões. Se a gente pegar o mandato deles, porque alguns foram eleitos, outros não. Mas se a gente pegar o mandato de quem foi eleito, não destinaram R$1 para a Imperatriz. Eu acho que esse é o debate. Eu acho que é disso que a gente tem que falar. Nós temos aqui a famosa região Tocantina, estamos falando de 25 municípios. Quantos deputados a gente tem nessa região? 3, 4. No universo de mais de 1 milhão de votos. Eu acho que a gente tem que defender o nosso chão, o nosso torrão. Eu acho que a gente precisa ter mais representatividade na Assembleia. Eu acho que é necessário. Para 25 municípios, realmente, muito pouca representatividade. Manchinha, eu acho que você é candidato, é pré-candidato. O discurso está muito afiado, está muito... Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, já tratando você como pré-candidato. Você já tem um partido que você vai disputar a eleição? Eu
venci a eleição em 2024 pelo MDB, né? Mas tenho conversado com o PRB. Evidente que também com a direção... Partido da República do Brasil. Não, é Partido... Partido da Renovação Democrática. PRD 25. Que fez, PRD. Fez fusão agora com Solidariedade, né? Fez a federação. É Solidariedade, PRD. Acho que a gente não vai ter o 77, é o 25. Então, Partido da Renovação... O número é 25, certo. Partido Renovação Democrática. Sim, aí a conversa está bem avançada. Eu acho que tem tudo. A gente tem conversado, é porque assim, é um grupo de pré-candidatos que Quem lidera no estado o PRD? O presidente é o deputado Marreca Filho. Na verdade, nosso presidente estadual é o Marreca Pai, que é secretário do estado, né? E tem também a liderança, a coordenação do deputado Marreca Filho. E a gente tem ali alguns ex-deputados, a gente tem o grande... lance lá, e é nisso que a gente... Estão em fase de montar nominata, Montar nominata e não aceitar ninguém de mandato, não aceitar mulher de prefeito, porque essa questão do poder econômico é muito forte, né? E a gente o familismo está muito grande na política no Maranhão. Demais. E a gente tem esse sentimento de renovar mesmo. Um partido, a gente pensa que vai fazer de 3 a 5 deputados, e o grande lance é que nenhum vai ser reeleito, porque nós não aceitamos de mandato, então vai ser 4, 5, 3, Deus vai dizer quantos deputados novos. Para finalizar, a pergunta que não quer calar e que todo mundo quer saber. Quem Manchinha vai apoiar para governo do estado? Nós recebemos alguns benefícios na nossa região, 90% deles a meu pedido. Nós estamos reformando nesse momento o posto de saúde Maria Aragão. Foi um pedido que eu fiz para o prefeito Rio em parceria com o governador Brandão. Ele tem feito isso para a gente ali. A gente está fazendo a drenagem e pavimentação da avenida principal. Nós fizemos agora tapa-buraco aqui na região do centro. Vários pedidos nossos atendidos. Então, é natural que o meu candidato seja o Orleans Brandão, né? Eu julgo como sadio essa questão da alternância de poder, mas acabamos de falar sobre o familismo. Mas geralmente a pessoa fala assim, mudou de cidade. Essa cidade é boa? Às vezes tu fala que a cidade é ruim, o outro cara tá bem de vida, filho tá estudando, a vida dele tá avançando, e a cidade boa para ele é aquela que dá certo. O governo tem nos ajudado, tem ajudado a gente. Estamos pavimentando nesse momento a rua... Souza Lima. A sua visão é uma visão de gratidão. Neto, no Parque Alvorada. A sua visão é uma visão de gratidão. É de gratidão. O governo que está fazendo pela cidade de Imperatriz, a cidade que é o seu mundo, que é o seu país, e que você se comprometeu não só com a sua região, de onde você o seu reduto, vamos dizer assim, mas também com todo o município. E se colocando como pré-candidato a deputado estadual, você já... Sim. Amplia isso para todo o estado, porque principalmente para a região, quem é o governo? As pessoas que o representam também. Às vezes, o cidadão comum não tem tanto contato com o deputado estadual, mas ele tem com o vereador. O vereador, às vezes, não tem muito contato com o governador, da mesma forma que eu tenho, por exemplo, com o Wagtônio, presidente da Gensul. Então, a gente tem conseguido levar benefícios para a nossa região, para a cidade. Está acontecendo. Quer ver? A gente tem hoje uma promessa... que nós estamos cobrando de levar um restaurante popular para aquela região. Foi aberto o restaurante popular do município, foi entregue para o estado, está tocando. São muitas ações. Asfalto na cidade, então, nem se fala, a turma até fala assim, o próprio ex fala muito, né? Quem está fazendo é o governador, tá? Mas é a habilidade do Rio de buscar essa parceria, é a habilidade da Câmara. A gente vai em São Luís muito, a gente pede, rapaz, o papel do vereador é pedir. O Rio é habilidoso nessa questão de fazer política, né? E eu acho ele transita legal. Eu acho que é essa a nossa missão. Nossa missão é essa. Sabe? Não é, vem um posto de saúde para cá, mas se for o deputado da esquerda, eu não quero. Pô, e aí aquelas pessoas que vão deixar de usar aquele equipamento. Aquelas pessoas que vão deixar de ter esse benefício. Então, temos uma disputa diferente, atípica, tem... O prefeito da capital que fala que vai ser candidato, a gente não sabe, tem uma boa pontuação, a gente tem o Orleans, a gente tem o vice que agora quer disputar. A gente vai ter, nós vamos ter uma eleição. A verdade é assim, o Felipe Camarão, ele é oriundo ele é oriundo de um projeto que nasceu na campanha ainda do Brandão, né?
que o Flávio Dino, para dar uma continuidade ao trabalho, era a visão dele, né, criou a situação, né, para eleger o vice, que no caso era o Brandão, visando 2024, 26, né, que o Felipe fosse o sucessor natural do processo. Aí dizem que teve um acordo e que esse acordo foi quebrado, etc. Eu já vi até vídeos, né, Felipe, dessa questão. E o Felipe, ele vem pré-campanha já há algum tempo. Felipe é um cara preparadíssimo. Extremamente preparado. Mas não tiro aqui a legitimidade de ninguém de mudar de ideia, né? Criar novas ideias e também não tiro a legitimidade daqueles que querem cumprir os acordos, que levam essa questão dos acordos, da política, a sério. Porque política é coisa séria. Sim ou não? Claro. Manchinha. Quer ver outra? Acompanhei o governador Brandão numa agenda em janeiro, naquela Rota das Águas. Sabe aqueles banhos que tem ali em Açailândia, entra ali naquela Estrada da Vale, tem vários banhos, diversos banhos. E a proposta é fazer a pavimentação daquela estrada, que ninguém nunca fez, assim como foi feita a pavimentação da estrada que leva até a Praia de Sumaúma. Aí nós estamos falando, cara, isso vai ser... Aí nós estamos falando do turismo, nós estamos falando da qualidade de vida daquelas pessoas, mas sobretudo também da geração de renda, de emprego e renda, a turma tá ali. Não é razoável... Isso aí já é o Manchinha, deputado. Mas não é razoável que eu, imperatrizense do pé rachado, como a gente falou aqui, queira que aquela comunidade do Imbiral, por exemplo, que tem 8 quilômetros de estrada de terra, que quando chove fica muito ruim, e é uma comunidade que gera mais centenas de empregos, muita gente trabalha ali, tem balneário, tem chácara, tem banhos, muita gente trabalha e vive ali. Não é razoável que eu também queira esse olhar dessa infraestrutura voltada ao turismo, a emprego e renda também para minha região? E como que isso acontecendo, como que eu não vou apoiar um governador desse? Rapaz, tu já tá pedindo voto. Manchinha, cara, bom demais te receber aqui. Você, um querido amigo, um cara fantástico, nunca vou me esquecer. Assim, eu agora tenho para você palavras de incentivo, palavras de, sabe, de ânimo, porque você fez isso por mim um tempo atrás. Eu nunca vou me esquecer. Eu tenho um negócio comigo que, para mim, eu não sei nem se não acaba sendo um defeito. Esse negócio de gratidão, eu fico quase escravo da minha palavra. Não é nem da minha palavra, sabe, do sentimento de gratidão que eu tenho por uma ação, por uma... Sabe? Isso é qualidade, não é defeito, não. Mas... Às vezes a gente paga um preço, mas é qualidade. Preço alto pra cacete. A gente for olhar isso como defeito, aí não tá morto. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, você é um cara fantástico, eu tenho uma profunda admiração, eu acompanho a sua atividade como parlamentar, acompanho também como empresário, nós somos amigos próximos, eu te considero como irmão, te chamo de irmão. Inclusive, quando a gente... quando ligava um pro outro, antigamente era assim, alô não. Alô, meu irmão, senão era confusão. Não, desliga e liga de novo. Então, assim, eu tenho um profundo respeito por você e acredito que seu caminho é um caminho... Tem sido de sucesso, de muita luta, muita batalha que eu tenho acompanhado também. Mas nunca nada é fácil. Então, a turma vai ficar dizendo uma coisa ou outra, situações e tal. E eu acredito que você terá êxito. Eu espero muito que você tenha êxito no seu intento. E acredito que a cidade de Imperatriz, a região, o Maranhão, vai ganhar muito, né, com a sua ascensão política. Fica aí os microfones abertos para suas considerações finais. E desde já, muito obrigado pelo ter aceito o nosso convite. Júnior, agradeço. Tu fez uma pergunta para mim, mas aí eu fiquei aqui que eu também não sei onde tu nasceu. Aí eu tenho que ter um floreado. Tem uma história. Não, tem uma frase pronta que é para ficar bonitinho. Então vamos lá. Eu sou baiano de nascimento, sou maranhense por convicção e eu sou lajeadense de coração. Muito bem. Nasceu em que cidade da Bahia? Itamaraju. Extremo sul da Bahia. Próximo Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas. Eu perguntei isso, Júnior, porque a gente se identificou, porque como todo bom nordestino, como todo bom maranhense, seja nascido ou não, eu sempre achava ruim quando alguém chamava... Mas eu já tenho mais tempo de Maranhão do que de Bahia. Então já pendeu pra cá. Sempre quando alguém fala de alguém, fala, fulano é de fora, é forasteiro, eu não gosto porque a Imperatriz foi construída
com pessoas do bem vinda de diversos lugares do país, e por isso a gente se identificou, porque você é um maranhense, nordestino, lajeadense, imperatrizense, brasileiro, do bem. E eu fico feliz de Deus colocar as pessoas do bem na minha vida. Sempre quando abre as urnas, eu sempre tinha essa meta, né? Sobretudo quando foi a primeira campanha, eu falei, cara, eu tenho que ter 1000 votos, porque todo mundo falava que quem não tinha 1000 votos era espoca urna, e eu não queria ser espoca urna, eu tinha muito medo. Mas sempre que abre as urnas, e essa última eleição, praticamente 2000 votos, quando eu olho, eu fico falando assim da generosidade, tiro aquele momento para conversar, da generosidade, primeiro de Deus, segundo das pessoas que nos abençoam. O que justifica? Só tem um título, era para eu ter só o meu voto, talvez o da esposa, se não tivesse zangado naquele momento. Então, não tenho uma família muito grande, minha família não é grande. Então, assim, primeiro, Deus. Segundo, a certeza de que fazer o bem vale a pena, de que trabalhar com responsabilidade, com respeito, de cuidar das pessoas. Errar às vezes, porque é normal, é extremamente humano. Nesse momento, um monte de gente que está ouvindo a gente não gostar de mim, outro tanto vai gostar, alguns vão te achar mais escuro, outros vão me achar mais gordo, é natural. Negão. O que a gente não pode deixar, Júnior, é o respeito de lado. Por isso que me incomoda muito alguns comportamentos de algumas pessoas que eu julgo que tem que dar bom exemplo. Então é isso que a gente tenta fazer todos os dias, nessa luta de saber que a gente é humano, é falho, mas filho do pai, né? Então a gente também deve de sonhar com o melhor para essa terra, e nesse momento, para mim, o melhor para essa terra é poder contribuir cada vez mais com a minha cidade, com a nossa região. Se com essa emenda de vereador a gente já está conseguindo ajudar muito, se a gente conseguir avançar e ter uma oportunidade amanhã de ajudar mais, sem dúvida nenhuma, é o que eu vou me dedicar a fazer. Tá bom? Agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe. Enfim, antigamente quando alguém comentava alguma coisa na rede social que era injusto, porque pode divergir da minha ideia, do meu posicionamento, do meu questionamento. Como quando a gente apresentou o projeto de lei para distribuir absorvente nas escolas para as meninas que não tinham condição, fiz isso juntamente com a minha colega, na época a vereadora Cláudia Batista, um cara que queria me bater, que ele dizia que isso era um absurdo. Era um absurdo para ele, que tinha condição, mas quem lá precisava achou que foi legal. Então, assim, quando é dentro do respeito, aí eu escuto, eu tento absorver, tento entender o lado da pessoa. Quando passa por desrespeito, eu vou lá e só apago, porque eu não sou obrigado a ser ofendido, não sou obrigado, assim como eu não posso ofender ninguém. Então, meu irmão, te agradeço a oportunidade, que 2026, como um bom brasileiro, também amante do futebol, nos traga uma Copa do Mundo, nos traga vitórias na política, nos traga vitória na economia, na saúde. Nosso estado, às vezes, algumas pessoas falam muito que é um estado pobre, tá rico pra caramba, a gente precisa melhorar. É evidente que a gente precisa melhorar, mas foi citado aqui o colega JP, o que tu tá fazendo? Qual que é a tua parte? Tu tá contribuindo como? Eu acho que cada um tem que dar a sua contribuição, a gente se dedica muito para isso, e o futuro final é Deus que sabe, Deus que decide tudo. Ele que vai nos conduzir daqui a pouco para casa, ele que é o regente da nossa vida. Então, meu irmão, muito obrigado, parabéns pelo programa. Eu lembro, uns 3 anos atrás, quando falava da ideia, não tinha nome ainda. Eu tive essa experiência junto com o colega Bebé, com o colega Ademar, fruto dessa minha inquietude, porque eu ouvi as pessoas falar assim, para vereador não trabalha. Eu já estava com 1 ano e meio de vereador, cabelo caindo, não tinha mais tempo de nada. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas saberem que a gente trabalha. E talvez naquele momento ali, ou eu não acreditei muito no lance da internet, ou não era minha praia, não sei, mas aí a gente foi para televisão. A gente ficou 2 anos e 2 meses com um programa todos os sábados, ao vivo na televisão. Que eu assistia. Então, a gente tem que falar pro povo o que a gente faz como vereador, porque me incomodava as pessoas dizer que eu não trabalhava. Eu ralava pra caramba, ralo até hoje, faço minha parte. E aí, naquele momento, já falava do podcast, já falava de como é que ia ser na internet e tal. Então, você também é inquieto como um bom baiano, maranhense, lajeadense, imperatrizense, é um lutador. Então, parabéns pelo programa, meu irmão. E aos imperatrizenses, aos maranhenses, a gente só está no 2º mês do ano. Um bom 2026, de muita vitória, de muita bênção, de muita saúde, sobretudo. A gente sempre acha que tem um monte de coisa para fazer. E eu vivi isso agora em
2025, quando eu fiz uma cirurgia no joelho, quando falta um pouco de saúde, aí tu vê que tu não tem nada para fazer, tu tem que cuidar da saúde. Chegou o momento de parar tudo e cuidar da saúde. Então, eu sempre desejo muita saúde, eu acho que é o principal. Se a gente tem saúde, a gente corre tudo, né? Tinha até aquele quadro da escolinha do professor Raimundo, e o importante era a saúde, o resto a gente corre atrás, né? Saúde é o que interessa. Saúde é o que interessa, do Paulo, acho que Paulo... Cintura. Paulo Cintura, tá vendo como O resto não tem pressa. E é isso, saúde, paz, que Deus nos abençoe, meu irmão. Amém. E você não se esqueça de inscrever em nosso canal e nos seguir na nossa conta no Instagram, @doisladosma. Conto com a sua inscrição, conto com você seguindo a gente lá, dessa força. A gente está fazendo aqui um trabalho e excelência para você. Então, dá essa força para a gente aí. Se inscreve no nosso canal, siga a gente no Instagram e até a próxima. Querendo Deus. Muito obrigado.